todos, estamos aqui nessa quarta-feira maravilhosa, dia 15 de setembro, nós vamos ter uma convidada mais do que especial. Hoje temos uma escritora, né? Sempre valorizando a nossa arte, a nossa cultura. Vamos apertando aí, chamando os nossos seguidores, informando que a live vai começar. Temos muitas lives, né, na data de hoje, nesse horário também. E eu sempre fico muito emocionada de poder compartilhar sobre a arte, sobre a cultura, e ainda mais com uma escritora guerreira, mulher, né, que eu tenho muito orgulho de apresentar. E agradeço a todos que estão aqui entrando, vão chamando. Boa noite, Nalu Cantali, obrigada, meu amor, por estar aqui. Elaine Martins, seja bem-vinda, Luiz de Mor também. Vamos chamando a todos. Vilma Cabral, minha querida, também. Obrigada por tudo sempre, né? Faz parte das minhas meninas superpoderosas aí. Nalu também, divulga sempre. Eu dependo dessa paixão de vocês pela arte, pela cultura, até porque vocês sabem que é tudo muito artesanal aqui. Nesse sentido, principalmente de divulgar, eu gosto de prestar essas homenagens aos nossos artistas. Tânia Pazelli, quanto tempo, que bom que você está aqui. Arilson Gomes, que hoje é mais do que o nosso convidado, do que o nosso seguidor, é um dos nossos personagens aqui da homenagem que vamos fazer, né? E ele está sempre aqui conosco, sempre compartilhando e prestigiando outros artistas, faz parte aí da história da nossa querida Lucilene Manhães, nossa escritora. Ela já tem, vamos esperar ela entrar, mas eu já vou falando um pouquinho dessa moça carioca, né, leonina. Então eu já tenho muito orgulho dela, teve uma infância difícil, mas tem muitas histórias de superação, de fé, vai contar aqui para nós. E ela já tem, gente, 4 livros, né? O primeiro, Nascida aos 8 anos, depois ela fez o Deus Me Ama, né? Acho que é esse o título. Depois, Meu Amigo Deus. E por último agora é o primeiro de ficção, a primeira obra dela de ficção, que é Nunca Foi Sonho, né? Ela vai contar um pouquinho de cada obra para nós, né? E vai sempre detalhar um pouco dela, porque nós sempre... Denise Avelar também faz parte aqui das minhas meninas, me divulga sempre, muito obrigada, sem vocês eu não seria ninguém. Tânia, apareça mais. Suzy Ribel também sempre comigo, muito obrigada. Viveiros, Natasha, obrigada, querida, por estar aqui. Vilma Dias, minha menina superpoderosa também. Tamo junto, Nalu, obrigada, meu amor. João Souza entrou, consultor, obrigada por nos prestigiar. A Arilson Gomes aqui, querido, hoje você vai fazer mais parte, por favor, contribua também conosco aqui. Você sempre nos acompanha, prestigia, mas hoje você tem um motivo mais que importante. Por favor, faça isso. Vilma Dias, amigas queridas, muito bem, todas vocês, saudades até de vocês, né? Vamos vendo aqui quem mais, né? Alexandre Cícero também entrou, obrigada, Alexandrino. Eu tô uma mulher de ouro. Obrigada, Tânia, vocês são muito geniais, minhas amigas, minhas queridas, e mulheres são sempre assim, a gente se reinventa, né? Vamos mandando aí o aviãozinho para todos, o coraçãozinho, porque é muito importante a gente ouvir histórias. Dé Jordão também, minha querida, obrigada, também faz parte da divulgação, sempre nos prestigia, participa. O apoio de vocês, gente, é fundamental para mim e para os convidados que são homenageados, eles ficam muito felizes. A Denise também, acho que ela até comprou o livro e está lendo. A Lucilene é muito encantadora também, já comentou sobre isso. E vamos esperar a nossa convidada. Não sei se ela já entrou, não estou conseguindo aqui vê-la. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. E vamos falando, claro, deixa ela entrar, porque é a escritora, a artista, tem que demorar um pouquinho. Olha, conto com perguntas de vocês, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Que ela não só é uma pessoa muito doce, culta, e tem uma história linda de vida, e também quanto aos seus livros, né? E eu observei, fiz uma observação quanto ao livro dela, que quero compartilhar com ela. O livro dela, vamos aproveitando que ela não está, tem um espelhamento, né, gente? Então não sei se vocês conseguem ver o nome direitinho por conta do espelhamento. Nunca Foi um Sonho, Lucilene Manhães, a 4ª obra dela e a primeira de ficção. Vale a pena, te prende do início ao fim. E é assim, vai virar filme, já estou aqui falando, tá? Lucilene, Arilson,
Eu tenho certeza que se for um filme vai ser muito legal, muito legal. E eu sei que é um dos intuitos também da nossa convidada. Deixa eu ver se eu consigo pescá-la aqui, para o pessoal não ficar ansioso. Deixa eu ver. Vamos ver. Já vão preparando as perguntas, hein, pessoal? Ela é um doce. Responde a todos. Boa noite, Alexandre. Dé Jordão, mais uma vez. Lucilene Manhães entrou. Nossa querida convidada. Obrigada, Dé. Olha, eu sempre tento homenagear quando não tem, a gente acha um contexto, né? Porque como homenagear uma escritora maravilhosa como a nossa querida Lucilene, sem brilhar, né? Tem que ser essa homenagem. Será que é só o seu? Verônica, querida, obrigada por estar aqui. Obrigada, obrigada. Veja como ficou. A Verônica adora observar as cores. Veja como ficou essa cor. Deixa eu pescar aqui minha querida convidada. Deixa eu ver. Vamos no cinema. Nosso delezinho normal, que já acontece. Deixa eu cortar minha cabeça. A câmera está prática nisso. Lu, já estou aqui. Estamos aqui. Eu e várias pessoas querendo te ver. Já pode entrar. Aliás, a gente tem uma novidade para contar. Nossa querida escritora esteve hoje pela manhã no encontro de Fátima Bernardes. Olha só que honra minha receber essa mulher depois de Fátima Bernardes. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, boa noite. Que bom, eu estava ansiosa por essa live. Tá meio escuro, eu também, eu que estava. Estava falando um pouquinho aqui de você. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Tá. Sim, agora sim. Estava falando. Só um minutinho, deixa eu melhorar essa iluminação aqui. Peraí. Tá. Fique à vontade. Enquanto isso, tem o livro dela lá também. Eu já mostrei aqui seu livrinho. É azul, chama atenção. Já mostrei a capa, apesar do espelhamento, para o pessoal reconhecer também. Tá todo mundo aqui. Eu estava bem ansiosa também para falar com você. Você está sempre aqui participando conosco, tanto você quanto o Arilson. É uma honra para mim poder te entrevistar, saiba disso. Como mulher, eu admiro muito o seu trabalho. Então, já deixo aqui também o meu lado fã. Legal, obrigada. Vocês são sempre muito carinhosos comigo. Muito legal isso. Não, você merece. Eu tenho visto assim você bem em todos os lugares, falando dessas histórias. E eu estava falando para os nossos seguidores que eu fiz uma observação quanto aos seus livros. E eu vou compartilhar para ver se eu estou certa. Lá para o meio da entrevista, eu vou compartilhar e você vai me dizer. Tá? Mas vamos começar. Eu fiz até uma pequena homenagem que eu sempre faço, tento colocar o convidado num contexto, e você, com todo esse seu requinte, sua cultura, né? Essa moça aí formada em administração de empresas, que estudou letras, comércio do exterior, e aí foi na poesia que se encontrou desde 9 anos de idade, né? Com essa vida humilde que você tinha lá, filha do seu Clécio, da senhora Silene, né? Ele pedreiro e era costureira. É disso que eu quis destacar, essa sua luta desde lá de trás para a escrita. Você usava a escrita justamente para escrever como se fosse, não um diário, que toda menina praticamente numa certa idade faz. Mas aos 9 anos você não usava a escrita como já uma suposta, não é terapia, mas para poder expressar suas emoções. Você via dessa forma? Sim, mas era uma coisa assim, não era nada pensado. Né? A escrita na minha vida, desde a fase da escola, foi um processo natural. Quando eu percebi que eu conseguia fazer poesia, em tudo que acontecia na minha vida, eu gostava de escrever. Eu era uma menina muito introspectiva, muito tímida, eu pouco falava, nós éramos em muitos irmãos, uma família muito humilde, nós éramos meu pai, minha mãe e mais 8. Né? Então, aquela família grande, os pais não têm muita atenção, você não tem como... e ainda mais do jeito que eu era uma pessoa... Hoje as pessoas, quando me veem assim falando publicamente, em live, tem gente que até fala comigo, poxa, né? Tão tímida, você quase não falava, mas a minha forma de expressão era através das poesias. Aí eu tinha um caderninho e eu ia fazendo disso como se fosse... uma forma para eu me desabafar. Tudo que acontecia, aquela coisa que eu não tinha coragem, às vezes, de expor para as pessoas,
você fosse procurar em algum lugar, estava lá anotadinho, aquela emoção, aquela coisa que eu estava passando. Então, era uma coisa muito natural para mim, na época. E à medida que eu mostrava para as pessoas, aí as pessoas assim, se admiravam, porque eu era muito, muito menina, né? Eu não sabia nem o valor disso. Eu não conseguia. Era um dom realmente, mas eu não tinha noção do que era você escrever as poesias que eu conseguia escrever com a facilidade que eu conseguia, que hoje eu não consigo mais. Eu sempre falo isso, eu escrevo, se eu parar para fazer uma poesia, eu até faço. Mas não é com aquela facilidade, aquela coisa que fluía, entendeu? Eu não precisava pensar muito. Eu É uma coisa sentava bem natural de criança, né? A criança tem uma imaginação fértil. E quantas crianças você imagina, Lucilene, que tenha passado, justamente porque nós sabemos as dificuldades, principalmente com os pais, você vê que você é prova viva de que, às vezes, os nossos pais, eu digo isso com muita propriedade, porque os meus também não tiveram oportunidades para o estudo, como nós, né? E nós gostamos de ler muito. A leitura é um hábito, mas ela também se torna um desejo, né? Quando você... Está dando um pouquinho de interferência agora. Eu vou trocar o fone. De repente pode ser fone. Deixa eu ver. Pode ser. Fez um barulho. Tava legal, aí de repente... Fez um barulho, Fez um né? barulho. Peraí. E fez esse barulho de... Tipo uma microfonia, né? Deixa eu ver se agora... Vê se agora você... Peraí. Agora parou, já. Já parou o barulhinho. Parou. Peraí. E foi? Deixa eu ver se eu esse fio aqui. Deixa eu passar por aqui, porque esse fio é tão grande. Vamos lá. Sim. Vê se você está me ouvindo. Tô ouvindo, me ouvindo bem? Se você quiser. Acho que até melhorou o som, né? Melhorou bem. Então tá bom. Melhorou o som também. Tava com um pouquinho de tempo, agora já não tá mais. E assim, quantas famílias hoje, você é do Rio de Janeiro, está em Padre Miguel hoje, né? Você, isso, né? isso. Mora em Padre Miguel. Então, exato. O exemplo que você vê nessas crianças hoje, da importância da leitura, dos caminhos que você seguiu, você se vê em muitas meninas aí hoje, meninos também, crianças de 9 anos. Tipo, é tão importante esse trabalho que você faz de divulgar a cultura e as dificuldades que você superou para se tornar essa escritora. Você se vê nessas crianças? Como que você contribui com isso? Olha só, eu não vejo hoje as crianças de hoje com os hábitos. Eu acho que isso também vai muito daquele ambiente familiar, porque o meu pai lia. O meu pai era uma pessoa que ele não teve instrução acadêmica, ele não estudou, mas ele era autodidata, ele gostava muito de ler. Ele lia muito... ele assistia a muitas reportagens, meu pai lia o tempo todo. Então, o fato da gente ver meu pai lendo, e ele lia, a gente criou esse hábito em casa. Sim, e a escola também. Eu tive sorte, apesar da minha família ser muito humilde, eu tive uma escola que a gente tinha hábito de ler livros. Quando eu cheguei na 5ª série, eu já tinha lido vários livros na escola. Então, isso despertou, porque você olha uma criança, por exemplo, tem um filho de 5 anos, aí você não sabe, às vezes você não tem noção das aptidões, das habilidades dessa criança, mas se você começar a oferecer coisas para ela vai, em alguma coisa daquela ali, às vezes, tem um dom que vai se revelar. Então, às vezes, eu acho que as crianças de hoje não têm muito hábito de ler, porque muitos pais não leem. O hábito das crianças hoje que a gente vê é celular, né? Você vê todo mundo com o celularzinho na mão, com joguinho. É mais fácil também. É mais todos fácil. Mas a leitura não pode morrer, né? Pois é. Eu também uso, né? Todo mundo usa, mas se você... Porque o universo que o livro permite para a criança é uma coisa... a gente estimula muito meu filho em casa. Mesmo quando ele era menorzinho, com figuras, eu acho que isso aí vai interferir lá na frente, cria uma intimidade já com o livro. Sim. Né? Então, na verdade, é hábito mesmo, e os filhos veem exemplos nos pais. Não adianta você falar, você tem que dar exemplo, né? Porque a diferença. Um dia eu vi uma chargezinha dessa forma. A mulher estava com o celular e a outra com o livro. Aí perguntou para ela, como que você faz para o seu filho ler? Ela olhou para ela, né, e disse assim, bom, basta olhar para mim, né? Tipo,
Eu estou lendo, então não. É algo assim. Isso. Né? Então é muito importante isso, essa parte que você também desenvolve. É engraçado dizer isso, você não é só uma escritora, você tem um lado todo didático, que a gente vê nas entrevistas, assim, essa preocupação, talvez por você ter tido tantos irmãos, esse núcleo familiar com bastante amor, você consegue ter essa didática. Quando eu era criança, por ter muito irmão, assim, eu ficava... Meu sonho era ser filha única quando eu era criança. Eu falava assim, ai, queria tanto ser filha única, ser filha única. Mas só que hoje, olhando para trás, eu acho que o fato de você ser criado com muitos irmãos, isso traz um enriquecimento muito grande, um sentimento assim de solidariedade, de você partilhar o que você tem, entendeu? Uma pessoa está numa... Eu tenho assim, um lado muito, muito solidário, que eu acho que isso eu herdei um pouquinho da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito assim. E eu acho que muito disso vem de você, porque dificilmente uma família humilde com 5, 6 filhos, os filhos ganham coisas novas, né? Às vezes, um irmão mais velho ganha, né? E vai passando, vai passando. Vai passando. Às vezes você pode até não ficar muito feliz na hora, mas você se acostuma com isso e depois você vê que não é tão ruim assim, você herdar. Né? Então você aprende muito isso, aprende a dividir o que você tem, você aprende a valorizar a companhia, a amizade, dividir mesmo as coisas, né, materiais. Então eu acho que hoje eu dou graças a Deus por eu não ser filha única, por eu ter muitos irmãos, ter muitos sobrinhos, ter essa família grande. Eu acho que isso a gente não entende muitas coisas, mas eu acho que a dificuldade que a gente passa, se você souber aproveitar, né, os problemas que você passa, te torna mais forte, vai fazer você se desenvolver. Né? Quando a gente tem a coisa muito fácil, basta você ver as crianças que são muito mimadas, ou aquelas famílias que o filho não precisa batalhar para nada, o jovem tem tudo que ele precisa, então ele não consegue, não tem esse senso de lutar, de buscar as coisas, né? Aí eu acho que isso acaba, essa dificuldade enorme que a gente passa na vida acaba tornando a gente mais forte. Mas isso é real. As adversidades é que dão a todos nós as oportunidades. Eu conversando sobre isso. Olha, o pessoal aqui, deixa eu falar quem está entrando, a gente vai fazer, você já sabe que está aí careca de fazer live, né? Ó, a Tânia Pazelli colocou, o exemplo em casa para as crianças é muito importante para um professor dar continuidade na escola, verdade. Aqui a Denise Avelar cumprimentou a Gi que entrou. Gi, obrigada, Gi Chaves também que nos divulga sempre. O nosso querido Luiz Salem, seu fã também, aí uma troca de fã tá aqui conosco, prestigiando, porque ele é um doce, um talento, né? É tão bom isso, né? Eu também li o livro, fiquei encantada. Olha, a Eliane Fux está aqui, boa noite, meninas. Teve uma outra também que fez um comentário, o Patrick Lisson está aqui, fez um comentário, ó, leitura é tudo, foi a Denise Avelar, que já também leu o seu livro, expande a consciência, a criatividade, imaginação e ainda deixa uma vantagem para a escrita impecáveis. Eu não consegui ler a fala e a escrita impecáveis, agora foi. Enfim, e é importantíssimo mesmo. Eu queria, Lucilene, que você falasse sobre o seu primeiro livro, depois que nós falarmos sobre todos, né, que eu vou fazer o comentário do que eu entendi, assim, do pouco que eu peguei, alguns que eu não li, né, eu li só esse último, mas eu fiz um apanhado, uma pesquisa sobre os seus livros. E assim, o primeiro, Nascida aos 8 anos, foi o primeiro livro que você lançou em homenagem à sua mãe, a senhora Silene, né? Isso. Pode mostrar Nascida aos 8 anos. Aí você pode falar um pouquinho dele, que é a história de um menininho, que obviamente despertou aí para a vida aos 8 anos. Pode falar um pouquinho dele, que eu achei super interessante. Então vamos lá, esse livro aqui, como eu falei, eu escrevia poesia. Eu não sabia que eu seria capaz de escrever um livro. Mas essa coisa de escrever fazia parte da minha rotina. Às vezes até eu fazia tipo um diário. Eu começava, eu conhecia uma pessoa, aí eu escrevia, olha, no dia tal aconteceu isso. Eu tinha a minha memória era muito, muito precisa quando eu ficava recordando de alguns acontecimentos. Aí o tempo passou, e quando a minha mãe faleceu, eu tinha 30 anos na época. Aí foi assim, uma coisa foi muito difícil para mim.
eu acho que a minha mãe, apesar dela ter muitos filhos, hoje eu observando, eu acho que ela me dedicou assim, um carinho especial, alguma coisa, porque eu tinha uma ligação muito forte com ela. E quando eu perdi essa mãe, eu escrevi poesia para ela, mas nada era suficiente. Eu queria, assim, eu pensava, puxa vida, uma pessoa... no início eu achava que todas as mães eram como a minha. Foi uma surpresa. Todos acham isso, né? Todos os filhos acham isso. Eu achava assim, poxa, acho que toda mãe é maravilhosa. Aí uma vez uma amiga minha falou assim, não, eu gosto muito mais do meu pai do que da minha mãe, com a minha mãe eu tenho problemas. Isso para mim foi uma surpresa. Eu falei, pô, será que tem mãe que não é igual a mim e tal? Então, quando eu perdi a minha mãe, hoje eu sei. Hoje eu sei. Aí eu quis, assim, homenagear. A intenção foi homenagear mesmo. Então eu comecei escondida, quietinha, comecei a escrever. E eu pensei, o que eu vou falar sobre ela? Porque ela era uma pessoa, assim... Ela era aquela pessoa que todo mundo procurava. Meus primos iam para minha casa. Alguém estava com um problema, a pessoa ia lá, procurava minha mãe. Minha mãe ajudava a resolver. Minha mãe tinha muita paciência. Minha mãe era uma pessoa incomum. Aquela pessoa que tem um brilho, que atrai as pessoas em volta dela, que nunca reclama de nada. Para ela pode estar numa situação terrível, mas está sempre com um sorriso, está tudo bem, uma pessoa animada. E quando ela morreu, ela deixou todo mundo muito órfão. Todo mundo. As namoradas do meu irmão tomavam benção à minha mãe. Você tem uma noção, até as ex-namoradas e tal. Então eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Aí eu lembrei, porque a minha mãe teve um afilhado dela, que nós fomos passar um Natal lá, há muito tempo que ela não via, e nós fomos no local que essa criança morava, e a gente não tinha noção de que ele era uma criança totalmente perdida. Aí minha mãe pegou ele para passar ficou com peninha, muito tempo que não via, levou ele para minha casa, falou, vou levar você para passar as férias e terminar as férias você volta. Só que a gente percebeu que ele era uma criança totalmente travada, ele não falava direito, ele não sabia o nome dele, não sabia o nome da mãe, ele não sabia o nome... Ele convivia com pessoas numa casa, mas ele não sabia ele chamava de mãe, mas ele não sabia o nome dela. Ele não tinha noção de nada, nada. E ele pouco falava, ele pouco interagia. Às vezes, se a gente tentasse tocar, ele tinha uma reação um pouco agressiva. E à medida que a minha mãe levou ele para minha casa, ele foi convivendo com a gente, foi se soltando, ela ficou com pena de devolver, botou ele na escola, e ele parece que abriu assim, um leque na cabeça dele, e ele se ajustou. Era muito engraçado, que ele tinha uma curiosidade de saber o que tinha sido criação do homem e o que tinha sido criação de Deus. Ele não tinha noção de nada. Olha. E ele começou assim, aí minha mãe levou ele para a escola, ele falou, não, eu não posso ir para a escola, porque falaram que eu sou maluco. A família dele já tinham se acostumado, achavam que ele tinha alguma deficiência mental e algum retardamento mental, e botou ele na escola, a escola rejeitou e voltaram com ele para casa. Aí a minha mãe foi quando ele estava com a gente, ela foi numa escola, falou, não, eu quero que vocês deem uma oportunidade para ele, nem que seja como ouvinte, eu quero que ele entre aqui e vamos ver como é que ele se sai. Aí ele entrou no início do ano, no meio do ano ele passou para a série seguinte, e no final do ano ele passou de ano novamente, entendeu? Então foi uma coisa assim, muito interessante. Hoje depois ele voltou para cá, ele ficou 10 anos na minha casa, depois ele voltou para a família dele. Hoje ele é casado, ele tem uma filha, e eu acho que ele... Ai, caiu aqui? O que aconteceu? Minha câmera virou sozinha. Acho que a sua câmera virou, nós perdemos a sua imagem, mas pode voltar, estamos aqui. Peraí, tá me vendo ainda ou não? Não, estou só te ouvindo. Só te ouvindo. Já tá aparecendo para mim, por que será? Pode ser um delayzinho. Não te vejo. Não me vê? Não. Não sei se o pessoal está vendo, mas acredito que não. Se alguém Eu estou vendo você. Peraí. Ué. Peraí, vou tentar. Eu estou te vendo. Vou virar a câmera. De repente, se você sair, de novo. Peraí, eu acho. Aqui. Boa noite, Glaucia, que entrou aqui conosco. Estou vendo e ouvindo as duas. Então, será que sou eu aqui que não estou te vendo? Então vamos continuar. O que interessa é o pessoal estar te vendo. Peraí. Porque eu estou te ouvindo super bem. A Silvia Ribel colocou aqui história linda. A Lígia Brito entrou aqui também. Obrigada. Um beijo. Eu vejo as duas.
pessoal tá vendo as duas. Então o pessoal tá vendo as duas, então tá. Eu não vejo você. Eu só te ouço. Agora tá... Eu virei. Tá me vendo, o Rose? Agora estão dizendo que você caiu. Agora eu caí? Agora tem gente dizendo que tá vendo e outros dizendo que caiu. Agora eu já não sei. Dá uma lida. Já virei. Duas estão vendo, eu vejo as duas. Agora saiu. Aí, tá dizendo que... Espera aí um instantinho. Eu acho que deve ser o meu celular, que tá com a bateria carregando. A Eliane disse que você tá com a câmera virada e que voltou. Então talvez seja um delay aqui para mim. Giovanni Pires disse que está tudo normal. Gente, algumas estão vendo normal e outros estão vendo com a câmera virada e outros não estão vendo. Então, assim, é algo sobrenatural. Vê se dá para acessar pelo teu. Eu acho que era a bateria do meu celular que deu algum problema aqui. Tá, mas fica à vontade. Eu vou lendo aqui enquanto você vai arrumando. Se der problema, eu troco. Eu vou sair e vou entrar para ver se dá certo. Peraí. Por favor. Tá bom. E vamos falando aqui do pessoal que está aqui conosco. Olha, é engraçado, né? Alguns vendo as duas, é o delay realmente da parte da internet. Vai caindo em um efeito dominó. Né? A Gláucia amanhece também aqui conosco. Obrigada, querida. Aqui também entrou a Preta Rê, maravilhosa. Um beijo, minha querida. Obrigada por estar aqui comigo, com nossos seguidores, sempre fazendo parte aqui, presença também. Foi nossa entrevistada, atriz maravilhosa de Nos Tempos do Imperador, com história de luta, superação também. Vamos aqui pescar a nossa convidada novamente. Vamos ver se agora a gente consegue vê-la. Aqui. Agora acho que vamos te ver. Estão me vendo? Estão me vendo? Agora sim. Normalizou? Tá, então vamos tentar. Bom, então, eu estava falando, vamos lá. Aí vamos lá. Meu primo. E é interessante você falar, só para fazer uma observação, o quanto é importante, porque ela certamente vivia numa casa onde todos repetiam que ele era maluco, né? Então, quando ele foi para a casa da sua mãe, para sua casa, né, para a casa de vocês, ele deu um despertar realmente, que todo mundo deu oportunidade, parou de repetir para que ele acreditasse que ele era aquilo, que é fundamental. Exatamente, exatamente. A gente achava até que ele tinha algum problema de audição, minha mãe levou ele levou no médico para ver se ele tinha algum problema, o médico descartou, e ele não fez assim, ele nunca tomou nenhum remédio, ele nunca fez nenhum tratamento psicológico, nem psiquiátrico, e era uma coisa assim tão gritante que qualquer pessoa que olhava para ele, as visitas quando chegavam, percebia, falava assim, esse menino tem problema. Tentaram fazer com que a minha mãe trouxesse uma outra criança, porque ele tinha problema mental. Aí falou, não, vai levar esse tem problema. Aí minha mãe, não, mas é esse que eu vou levar, esse que é meu afilhado e tal. E ele foi uma coisa assim que salvou esse menino, entendeu? Porque ele é uma pessoa totalmente normal, não tem, ele até, a esposa dele até, eu acho até que eu vou relançar esse livro, porque eu fiz uma tiragem muito pequena, as pessoas que leram não têm mais o livro, e a esposa quer o livro, quer que a filha dele, ele tem uma filha já adolescente, quer que a filha conheça. Não, e detalhe, eu fui muito corajosa, porque eu escrevi esse livro sem ele saber, depois eu falei, pô, será que ele vai se sentir... Ele só soube que o livro era sobre ele no dia do lançamento. No dia do lançamento ele soube. Mas aí que bom que ele gostou, aí tá esperando aí que eu relance o livro. E a história de vida dele é uma história assim, eu só acredito porque eu vivi, detalhe, eu escrevi esse livro muito tempo depois. Eu vivi isso quando ele tinha, eu tinha mais ou menos 16, eu era adolescente quando ele viveu na minha casa. E quando eu escrevi o livro, foi muito tempo depois. Foi depois que a minha mãe faleceu, eu já tinha mais de 30 anos, mas foi uma coisa assim, eu conseguia, as pessoas até falavam, pô, você fez um livro pequeno, tinha mais coisa para contar, mas eu tinha uma ansiedade muito grande de concluir, né? Eu não sabia se eu ia conseguir terminar o livro, porque eu falei, pô, eu não sei em que momento que eu vou finalizar a história. Mas é uma história, assim, de vida muito... o amor, né? Prova que o amor salva, esse olhar diferente. Eu até vi que no livro tem essa frase,
que eu até ia dizer que seus livros podem virar filmes, né? Porque todos têm um enredo, principalmente esse último, porque os outros, como você bem coloca, são histórias que você presenciou ou viveu, né? Isso. Ou questões assim. Eu vi que nesse livro tem uma frase que me chama a atenção, que é o que eu penso. E aí eu fiquei muito emocionada quando li, que é justamente esse olhar diferenciado, esse olhar do coração, que não julga, você tem uma frase nesse sentido, que não se importa com o que os outros pensem. Eu acho que ela fez isso nas atitudes dela, ela não se importou com o que todo mundo achava e deu uma chance para essa criança viver. E ele está aí hoje, uma prova viva desse amor. Exatamente. Essa é a mensagem que eu... porque, na verdade, eu escrevo a história dele, mas no livro todo eu enfatizo ela, o que ela fez, o amor dela que salvou. E ela era uma pessoa totalmente... a minha mãe, eu acho que era uma pessoa assim, à frente do tempo dela. Ela não tinha preconceito com ninguém, ela não tinha qualquer pessoa que chegasse, ela tentava ajudar de alguma forma, e ela fez assim, muitas coisas legais, e eu também fico feliz de ter conseguido aí deixar registrado essa história. Que foi principalmente para ela, que salvou a vida. Privilégio, eu acho. Ela tinha todas as dificuldades por já ter 8 filhos. Né? Isso. Eu conto isso no livro, porque a família dele... Exatamente, a família dele também era humilde, vivia uma condição um pouquinho pior do que a nossa, assim, financeiramente, até culturalmente também, porque meus pais eram pessoas assim, muito inteligentes, tanto meu pai quanto a minha mãe, apesar deles não terem muito estudo, eles valorizavam isso. Então isso aí acho que deu todo um toque assim, diferente na nossa vida, apesar da gente passar por muita dificuldade. Só que na casa dele ainda era um pouquinho pior e não tinha, sei lá, faltou alguma coisa ali para essa criança que, graças a Deus, ele teve também sorte de ter... Deus, eu acho que ele sempre coloca a mão ali quando ele escolhe uma pessoa, dá um jeito de resgatar. Né? São as providências divinas, porque tem os filhos de sangue, tem os filhos de alma e coração, e que Deus te coloca na vida. Então, isso é valioso demais. As pessoas estão escrevendo aqui. Olha, a sua irmã Glaucia, eu faço questão de ler, como irmã da escritora e testemunha viva dessa história, venho desejar muito boa noite a todos. Olha só, temos aqui, e deve ser lindo. Legal. Beijo, Glaucia. Né? Esses enredos. Olha, o Arilson Gomes está colocando aqui já, eu vou fixar sobre o livro, que o pessoal está perguntando bastante. O Edgar Júnior Oficial, também um querido entrevistador, jornalista de Minas, está aqui conosco também, que é do Café Cultural. A Tânia Pazelli colocou que privilégio ter tido uma família assim, olha que maravilha, e realmente, que olhar essa sua mãe tinha, a Suzy Cheribel colocou aqui, né, como estrelas na Terra, e como elas são estrelas na Terra. Hoje está bem difícil de ler, talvez está tão distante as letrinhas, se vocês conseguirem, eu também não me importo que leia, não. A Tânia Pazelli também falando aqui, a Thaís Martene aqui dizendo, minha amiga, estou por aqui, para poder te avisar, te prestigiando. E assim, esse olhar, linda história, Lu, ele foi abençoado. Verdade, eu acredito nas providências, Lu, eu acho que é o que você falou, Deus coloca a mão, a gente não entende os desígnios dele, verdade. Inclusive a sua história é prova viva disso. Eu achei essa homenagem linda à sua mãe, e eu acho que sendo contar um fato real, apesar de você falar, eu contei o que eu vi, mas isso é uma arte, né? Você tem que saber contar. Ainda que seja passar isso para frente com a emoção do que você viveu. E uma coisa assim que foi curioso quando eu terminei esse livro, porque eu escrevi sem comentar com ninguém. Às vezes, aí no finalzinho eu falei, eu estou escrevendo um livro, aí as pessoas ficavam curiosas. Aí depois que eu terminei, eu fico muito ansiosa que as pessoas leiam para me dizer o que elas acharam. Aí a primeira pessoa que leu, teve uma pessoa que falou, o livro é legal e tal. Teve uma irmã minha que leu, falou assim, o livro foi tão engraçado, eu não consegui dormir, eu li o livro a noite toda, mas ele era tão engraçado, eu ri tanto, eu fiquei pensando, poxa, será que tem uma coisa tão engraçada? E outra pessoa, me emocionei. Aí depois que eu fui, cada pessoa teve um olhar diferente, mas por quê? A história dele era uma história assim, muito pesada em algumas partes, então eu tive que dar uma amenizada, algumas coisas eu contei com um pouquinho de humor, tem umas coisinhas realmente assim, engraçadas, para poder suavizar e poder contar.
porque senão também fica uma coisa assim, porque eu gosto de passar uma mensagem, não para você terminar o livro e sair deprimido, entendeu? Eu gosto de... Entendi. Pois é, você leu e você, pô, o que eu faço com isso? A casa caiu, mas e daí, né? Você tem que terminar de ler alguma coisa com uma motivação, com uma inspiração. Então, foi uma experiência muito legal. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Que foi o primeiro, né? Segundo, assim, nós vamos falando até assim, na sequência que você fez, porque o segundo já fala aí, é um divisor de águas na sua vida, que é justamente quando você se converte ao Evangelho, né? Então eu queria... mostra também que é isso, Deus na minha vida, né? Esse livro e aí essa mudança, que já foi o segundo, tudo que esse livro te trouxe, essa mudança. E foi nesse, deixa eu só falar a curiosidade, foi nesse que você perdeu tudo que você tinha escrito em relação... E aí você até eu até vi sobre isso, você escreveu tudo e deu um problema no computador, você perdeu tudo e achou que não ia ter como recompor esse livro. Você não acha que isso também foi para que ele não saísse naquele momento? Assim, eu queria te fazer essa pergunta. Foi, certeza. Hoje eu tenho certeza absoluta. Porque esse livro aqui, logo que eu perdi minha mãe, então minha família é toda espírita, boa parte da minha família ainda é espírita, hoje eu fui criada nesse meio. Só que quando eu perdi a minha mãe, foi uma coisa assim tão chocante para mim, uma coisa tão forte, que eu fiquei assim, eu precisava me encontrar mesmo, eu fiquei muito perdida, eu me sentia assim como se eu tivesse 5 anos e de repente assim, minha mãe soltasse a minha mão e eu não sabia para onde ir. Então, na época, algumas coisas espirituais também aconteceram na minha vida, aí eu fui para a igreja, eu me converti, e como eu tenho assim a consciência de que quão bom é você ter um dom e você aceitar esse seu dom, você usar isso. E aí eu fiz o primeiro livro, todo mundo gostou, me incentivou. Aí eu conversando com Deus, eu falei assim, Senhor, já que o Senhor me deu esse dom, eu já fiz uma homenagem para minha mãe. O próximo livro que eu fizer vai ser para o Senhor, contando, porque realmente foi um divisor de águas. A minha vida era... totalmente, muitas coisas não se desenvolviam, eu não conseguia, são experiências muito fortes que eu conheci esse livro, só que eu não tinha uma época assim, algumas coisas eu era uma pessoa assim, muito solitária, depois que a minha mãe morreu eu fui morar sozinha, morei sozinha durante 5 anos, eu gostei muito de morar sozinha também, foi uma fase assim, independente da minha vida que foi muito bom para mim por um tempo. E quando eu escrevi esse livro, foi nessa época que eu estava morando sozinha, eu quis contar como tudo tinha mudado, como Deus me tirou de situações muito difíceis e cuidou de mim, assim, como um pai. Eu tenho uma gratidão muito grande por esse amor de Deus que me alcançou. E eu pensava assim, poxa, depois de ter tido essa mãe que eu tive, contar com esse Deus que me carrega no colo, é maravilhoso demais. É maravilhoso. Deus me fazia se sentir como... realmente, eu nunca mais estava sozinha. Você não ficou mais aquele vazio, te preencheu. Não, preencheu completamente. E as pessoas falavam para mim, como eu vivia numa casa, minha casa era assim, 10 pessoas, contando com meu pai e minha mãe, cachorro, e sempre tinha um agregado. Tinha uma namorada de um irmão, que às vezes o pai botava para fora, minha mãe acolhia, tinha uns sobrinhos que passavam, muitas pessoas moraram na minha casa. Sempre tinha. Aí minha mãe falava, não, aquela história, quando come 1, come 10, come 11, come... Mas só Deus sabe como é que as coisas se desenrolavam. Então as pessoas falavam assim para mim, lá vai ela agora voltar para a solidão dela. Eu falei, gente, eu me sinto tão bem sozinha. Eu sou feliz, né, morando aqui sozinha. É uma solitude, não é uma solidão. Eu achava super legal. Só que aí eu comecei a escrever o livro. Só que aí chegou um certo ponto que eu queria, assim, eu já estava com mais de 35 anos, acho que eu tinha uns 38, 39, e eu comecei a sentir falta de algumas coisas. Falei, poxa, eu queria tanto casar, eu queria ser uma pessoa assim normal, com a minha idade, que já tem família, tem filhos. Eu me sentia meio... uma pessoa meio deslocada. Eu ia numa festa, tá todo mundo lá com seus maridos, seus namorados, e eu me sentia muito, muito isolada. Só que foi um período também assim espiritual para mim, essa fase sozinha, que eu desenvolvi muitas coisas assim espirituais também. Uma intimidade muito grande com Deus. Mas isso começou a me incomodar. Chegou um ponto que eu ficava falando, poxa, eu não quero ser uma pessoa solitária, eu tinha muitos irmãos, cachorro, eu quero uma vida normal, eu quero tudo isso. E a coisa não acontecia.
Mas eu tinha muitos testemunhos para contar, eu comecei a fazer esse livro de testemunho. E aí comprei um computador novo, novinho para escrever, eu morava sozinha. Terminei quando ele estava na página 90, assim, quando vai chegando no final e você consegue fechar o livro, vai dando assim, uma adrenalina, uma vontade de terminar, de ver ansiedade, aquilo, né? ansiedade. Aí eu fiquei até tarde. Eu falei assim, pô, amanhã eu vou começar a imprimir, porque a parte gostosa para mim é escrever. Depois vem umas partes enjoadas, revisando, aí ficar lendo, corrigindo. Aí eu tinha terminado, falei, amanhã eu vou imprimir para começar a ler, começar a revisar algumas coisas. Aí eu fui dormir, com o livro prontinho, salvei, fui dormir. Quando eu acordei, fui correndo pro computador. Quando eu liguei, o computador não ligava. Eu falei, pô, o que aconteceu? Aí ligo, desligo, mexo o cabo, não ligava mais. Aí eu fui e falei assim, poxa, eu não tenho, agora não, eu faço muitas cópias, eu vou fazendo e vou salvando de novo, muito backup. E como o computador era novo, e ninguém mais mexia, eu achei que estava seguro ali. Sim, mas isso já aconteceu, né? Com a gente em menores proporções, né? Olha, não, com certeza. Foi assim. Aí eu chamei um técnico que trabalhava na empresa na época, ele foi na minha casa olhar e falou assim, olha, aqui eu não estou conseguindo, se você deixar eu levo o seu computador. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, pelo amor de Deus, faz o que você tiver que fazer, mas eu tenho foto, nada disso me importa. Agora tem uma história aí que eu preciso recuperar. Aí ele tentou fazer um mapeamento do meu HD na época. Eu sei que ele fez 1000 coisas e não conseguiu recuperar o arquivo. Aí eu me desanimei, eu falei, puxa vida. Aí tinha pessoas, como já estava na igreja, falava assim, isso aí foi coisa do inimigo, para você não falar coisas boas de Deus, para você não... Só que aí eu ficava assim na dúvida, eu não sabia o que tinha sido. Mas em algum momento, eu até conversava com uma amiga minha, que eu falava assim, será que eu contando essa história do jeito que ela está hoje, contando a minha vida do jeito que ela está, será que eu estou dando realmente um bom testemunho? Aí ela falou, claro, Lucilene, porque não é só porque você não conseguiu tudo que você quer, você tem sonhos para realizar, mas você tem coisas boas para contar. Eu acho que está glorificando o nome de Deus. Assim, aí passou. Eu me desanimei muito, eu me desanimei até a ponto de eu achar que eu não ia querer escrever outras coisas. Que ia desistir. Não queria voltar a desistir. Aí depois passou um tempo, depois de muito tempo, porque eu pensava assim, tinha coisas ali delicadas que foi difícil para eu contar. Coisas espirituais, assim, que eu não sabia como abordar, e eu consegui. Falei, como é que eu vou escrever isso de novo? Eu não consigo lembrar. Aí eu comecei a escrever devagarinho, fui contando. E nisso, quando eu estava escrevendo, outras coisas foram acontecendo na minha vida. Aí eu conheci o Arilson, eu me casei. Quando eu casei, eu falei assim, opa, já vou contar essa história aqui, já vou entrar nessa parte, que era uma coisa que eu queria muito. Já aumentou o capítulo. Aí foi. Depois eu tinha também uma promessa muito grande, que Deus falava comigo que ia me fazer mãe, eu ia ter uma família. Só que eu ouvia isso, mas eu não levava isso muito a sério. Eu falei, poxa, eu já estou caminhando aí 40, 41, vou casar agora. Eu achava que isso era meio Só inviável. na Bíblia, né? Só na Bíblia. Aí eu até brincava, eu brincava com a minha amiga, que eu falava assim, puxa vida, a Sara, eu não quero ser igual a Sara, eu não quero ter um filho na velhice, eu quero criar meu filho, eu quero brincar com... Se passar, aí eu falava assim, se passar muito eu não vou querer. Aí eu falava, não, Deus, se eu demorar a fazer isso, eu não vou querer mais. Vou esperar até... Mal criado com Deus. Faço muita malcriação com Deus. Falei assim, se chegar até a 43, se passar de 43 eu não quero. Aí chegava a 43. Se passar de 44, depois eu falei assim, agora eu vou bater o martelo. Até 45 eu aceito. Depois disso eu não quero, porque eu vou ser avó do meu filho, não quero. Aí depois as coisas foram acontecendo e eu comecei a fazer tratamento para engravidar. Mas só que eu já tinha terminado o livro. Terminei. No dia que como era um livro de testemunho, eu pedi na minha igreja para fazer o lançamento lá. Contei o livro, dei um testemunho. Quando eu cheguei, no dia que eu fui fazer o lançamento desse livro, no mesmo dia que eu lancei ele na igreja, foi no dia em que eu... Caiu o sinal? Vocês estão me ouvindo? Não, estamos te ouvindo. Tá. No dia que eu fiz o lançamento,
eu soube que eu estava grávida. No dia exato, eu fazendo o tratamento, eu soube que eu estava grávida. Aí, na hora que eu estava contando, eu falei para as pessoas, olha, eu estou contando esse testemunho, mas depois eu vou ter um outro, porque tem aquela coisa de quando você sabe, você quer esperar um pouquinho até o 3º mês, para ver se é gravidez. Então, mais no meu caso, que eu estava com 48 anos, 48. E você deu um propósito aí, né? Bem no dia que você soube, você lançou, né? No dia do lançamento. Aí você certamente se lembrou de que lá atrás não era o dia para você lançar. Né? Não era. Aí eu falei, olha, vou ter um testemunho, mas não está nesse livro, vai ser mais para frente, mas eu não quis falar sobre isso. Aí eu lancei o livro e tal, depois, logo rapidinho, 2 meses depois, aí já anunciei para todo mundo que eu estava grávida, as pessoas comemoravam muito, né, comemoraram na igreja e tudo. Aí as pessoas que liam esse livro, sabiam que eu tinha acabado de lançar o livro de testemunho, teve gente que comprou o livro, leu, procurando eu falar sobre a gravidez, sobre meu filho aqui. Aí eu falei, gente, não tenho, o filho veio depois. Então eu acho sim, isso que você me perguntou aí, se isso, depois que eu lancei, eu vi tantas coisas que Deus fez, eu falei, olha como Deus ele é perfeito. Para você fazer uma coisa para ele, tem que ser alguma coisa que... Não adianta eu fazer uma coisa para Deus que eu quero. Para você fazer para ele, tem que ser algo que ele queira que você faça. Então, quando chegou no tempo certo, veio a inspiração, eu consegui contar tudo de novo. O livro tem muito mais páginas do que tinha o primeiro. Na hora que eu escrevi, chegou a ter o dobro, mas depois a gente vai cortando. Tem o Arilson, tem. E meu casamento... Foi uma coisa assim, a gente não ia casar, não ia fazer nada, eu sei que as pessoas fizeram festa, fizeram tudo, doaram, a única coisa que eu acho que eu comprei no meu casamento foi o buquê, tudo que você imaginar no meu casamento foi doado, pessoas que eu não conhecia, sinceramente, eu pensava numa coisa, eu falava assim, puxa vida, eu queria, acho tão bonita a pessoa, casamento que tem sax, eu queria tanto que alguém tocasse, eu falava isso de manhã, quando no decorrer do dia alguém parecia assim, você quer tocar sax no seu casamento? Eu falei, quero. Foi uma coisa assim muito, muito especial, muito especial. Por isso demorou, senhora Lucilene. Por isso demorou. E sem as críticas da idade. Olha, eu vou ler um pouquinho aqui que o pessoal está te mandando, até para te prestigiar. Ó, a Tati Marquene colocou, tinha que ser no momento certo, a história não estava completa, eu concordo, Tati. Tati é uma querida. O Lauro Zanoni entrou aqui, que é um querido da revista de Frela de Cascavel, no Paraná, que eu fui já colunista social dele com muito orgulho. Obrigada, Lauro. Um beijo para você. A Suzy Chiribel, que relato maravilhoso. Mônica 370, boa noite. Para mim, boa noite, querida, e boa noite para você. Lucilene, sua linda, ela está colocando aqui. Olha, entraram aqui. Cíntia Menezes, a nossa querida jornalista lá de Sergipe, beijo, que é sua Cíntia. fã, né, maravilhosa. O psicanalista Marcos Souza, que também colocou aqui 2 mulheres maravilhosas, nossa querida Cíntia também. Obrigada por nós aqui. Entrou a psicóloga Psipiedade Lucena. Deixa eu ver quem mais aqui, que mandou coisas para você, que é super importante. As meninas estão aqui sempre. Valdete Cunha, querida, prefeita lá da minha cidade do interior do Paraná, Pérola. Ela é uma joia rara, está aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui nos seguindo. Olha que está do jeito do Brasil todo, hein, Lucilene? É uma escritora maravilhosa, Valdete. Compre o livro dela, que é de um ensinamento maravilhoso como mulher, como escritora. Gisele Cruz está aqui pedindo para te dar um alô. Né? A Lidinha Coutinho, já falei dela, Suzy Ribel, pessoas boas atrai coisas boas, eu concordo. Marcos Souza é um grande amigo, nosso querido Arilson colocou aqui. Ele e Cíntia, olha, estão sempre aqui. Eu vou entrar no grupinho agora da divulgação. Eu não queria fazer antes de fazer a entrevista com você, de ler, e eu tive a honra de receber autografado por você, com muito orgulho, no dia da independência agora. Eu não podia deixar de falar e a partir de agora mostrar. Salem também foi super carinhoso, falou de você com tanto carinho. Ele também, com a dor da mãe, né, se identifica bastante. Ele é um fofo, ele é um fofo. É muito genial. Ele é de uma humildade, de um talento incrível. Então, e assim, o terceiro... estou aqui, meninas lindas, mulheres maravilhosas. Nossa querida Gláucia, Manhãs, obrigada. Nós somos, querida, todas nós mulheres, temos aí dentro de nós a incrível capacidade de nos reinventarmos. Graças a Deus por isso. E a Lucilene é uma das que nos inspira a continuar assim. O terceiro livro não podia ser diferente, que você já deu aí a informação, falando que é o nosso querido Meu Amigo Deus, que fala sobre justamente a vida de Isaac, que é o seu filho querido, que faz 5 anos amanhã, que no final vamos falar sobre ele.
E aí, eu quero... Isaac vem, ele sorri, né? Então, ele já trouxe para a sua casa o sorriso aí, a pedido e no comando de Deus para a sua vida. E eu queria que você falasse, então, sobre aí a história de Isaac, falando mais do que amigo, realmente, eu acho que você pontuou de uma forma muito correta, você fez o seu segundo livro para inspiração dele. Então, se a gente for fazer encadeado, a primeira foi em homenagem à sua mãe, pelo que você viu. A segunda, um testemunho de um divisor de águas na sua vida. O terceiro, que aconteceu a providência de Deus, que você já não acreditava mais, né? A sua história de mãe tardia, a seu ver, porque para Deus o tempo dele é o correto, né? É você que estava esperando rapidamente. E falar do Isaac, que trouxe alegria. O próprio nome diz, né? Que também é aí da Bíblia, que é ele sorrir, te traz alegria para sua casa. Eu queria que você falasse desse terceiro agora. Bom, esse livro aqui acho que é o livro mais emocionante de todos os livros. Esse aqui é o mais emocionante, porque ele conta... É um livro que... vou tentar resumir. Esse livro aqui é um livro para pessoa... Qualquer tipo de pessoa, independente da religião, para ela ver o que Deus faz na vida de uma pessoa. Isso aqui era uma promessa que quando eu tive essa promessa de ter esse filho, foi quando eu fui morar sozinha. Antes de eu morar sozinha, logo que eu perdi a minha mãe, Deus falava para mim, assim como ele falava com Abraão e com Sara, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu te darei um lugar para você e para sua descendência. E eu brincava com Deus e falava assim, Senhor, o Senhor percebe que são duas promessas? Para mim e para minha descendência? Como é que eu imaginava, que descendência? Eu não tinha perspectiva, uma pessoa até com uma autoestima muito baixa também na época. E Deus, ele assim, quando ele faz alguma coisa, ele faz a coisa assim de uma maneira tão precisa, porque ele cuidou de tudo. Primeiro veio o casamento, eu demorei ainda 5 anos para engravidar, e hoje eu entendo que foram necessários aqueles 5 anos, porque a gente amadureceu como casal. Talvez se a gente tivesse tido filho logo no início, eu não sei se estaríamos casados até hoje, entendeu? Porque casamento é uma coisa difícil. É uma construção. Você precisa, quando vem os filhos, você precisa estar, eu percebo pelo meu casamento, fortalecido, porque não é fácil. A maior parte dos divórcios acontecem realmente depois que vê os filhos, que um ou outro não sabe compreender a diferença que muda, né, no relacionamento. Pois muda. Imagina para mim, uma pessoa que queria... Eu queria ser igual a minha mãe. Minha mãe teve, com 38 anos, a minha mãe já era avó. Minha mãe teve filhos com 18 anos, novinha. Então eu achava, quando eu era assim, adolescente, eu falava assim, eu vou ser igual a minha mãe. Vou começar a namorar com 14 anos, quando eu tiver 18 anos eu vou casar, eu vou ter filhos. E isso acontece, eu me casei com 43 anos. Olha essa espera. E fui mãe quase aos 50. Quando meu filho nasceu, eu tinha 49 anos. Então, aí esse filho, para mim, hoje... eu priorizo ele o tempo, eu não tenho muito tempo, porque eu ainda trabalho fora, ainda trabalho ativamente na minha igreja, escrevo, aí tem casa, marido, tudo para cuidar, mas eu não abro mão de contar historinhas para ele dormir, de cantar para ele. Ele não dorme sem eu cantar para ele, eu canto para ele toda noite, eu conto histórias para ele, a gente brinca junto, a gente dança, a gente joga bola, a gente faz tudo junto. Então, às vezes, meu marido já veio de um segundo casamento, já tem filhos, meu marido já é até avô, né? Já tem filhos adultos. Então, Deus, ele faz as coisas assim muito certas, e ele cuidou assim do meu filho. Tudo que envolve o Isaac, tudo que envolve ele, tem uma coisa assim de Deus, uma providência. Eu conto tudo isso nesse livro. É muito emocionante, é muito emocionante. As pessoas que leram, muitas pessoas, eu tenho pessoas que vieram falar comigo, pessoas que não me conhecem pessoalmente, falaram, olha, eu estava desistindo de ser mãe, eu estava tentando fertilização in vitro, mas teve uma menina que falou para mim, a explicação que a médica me deu, eu não aceitei de jeito nenhum, mas lendo o seu livro, eu fiquei encorajada, eu vou voltar a fazer o tratamento, eu também quero ser mãe, entendeu? Outras pessoas vieram falar comigo, então teve uma menina que me ligou, ela não estava nem afim de comprar o livro na época, mas aí ela me ligou super emocionada, queria me abraçar, porque o meu filho também ele teve um probleminha de saúde, a moleirinha dele fechou com 3 meses, ele teve que fazer uma
uma cirurgia, e eu achava que... Falei, poxa, eu demorei tanto tempo, com 6 meses, ter que fazer uma cirurgia dessa, abriu a cabecinha de orelha a orelha. Então foi assim, foi traumático. A mãe, ainda mais no meu caso, que eu esperava, eu falava assim, pô, será que Deus vai fazer isso comigo? Me trouxe até aqui para... Mas até isso foi mais um testemunho. Eu falava para as pessoas que... Uma amiga minha falou assim, olha, eu não sei porque que Deus, depois de tudo que você passou na sua vida, está fazendo isso com você. Eu falei assim, eu também não sei não, porque para provar minha fé que não é, porque ele já sabe que eu tenho fé. Mas depois que meu filho passou por isso, eu vi que eu não tinha essa fé toda que eu pensava. Porque eu achava, eu até dei esse testemunho na igreja, porque Deus falava muito comigo com as coisas que ele falava para Abraão. Vou tirar do meio da tua parentela, eu vou te dar isso, vou te dar filho, vou te dar um lugar para morar. E Deus me deu tudo, me deu lugar para morar. Quando a casa ficou pequena, Deus me deu outra, maior, sem eu ter condição em nenhuma dos casos. Só que todas as promessas boas, toda a promessa de prosperidade sobre a vida de Abraão, eu aceitei, eu ficava feliz. Falei, Deus está me tratando como Deus. Abraão era considerado amigo de Deus, né? Então Deus está me tratando do mesmo jeito que tratou Abraão. Mas Deus também pediu o filho de Abraão, pediu Isaac dele para ser oferecido, e ele ofereceu porque ele sabia que Deus não ia fazer nada não ia levar o filho dele. E quando eu tive uma hipótese assim, de perder meu filho, parecia que eu não conhecia Deus nenhum. Tudo aquilo que eu aprendi não valeu de nada. Quando eu me vi diante de uma situação real de perder meu filho, eu falava para Deus, falei, olha, se o meu filho não sobreviver dessa cirurgia, o senhor pode me levar, porque nada vai fazer sentido mais para mim. Eu não aceito, eu não aceito, não gosto de usar isso. Eu falava para Deus, não vai ter sentido para mim, depois de ter engravidado, depois de ter amamentado, e eu perder essa criança. E Deus, assim, meu filho fez uma cirurgia de 5 horas, que durou a cirurgia dele. Eu estava, assim, muito mal durante toda a cirurgia, mas com 2 horas, depois de 2 horas de decorrida da cirurgia, veio uma certeza assim, muito grande no meu coração, como se Deus falasse assim, olha, já passou, correu tudo bem, seu filho não corre mais risco nenhum. E naquele momento eu parei de chorar, e eu fiquei só esperando, eu já tinha certeza ali, durante a cirurgia, com 2 horas depois, que tudo tinha corrido bem. Então isso me fortaleceu muito, me fortaleceu muito. E bonito o nome também, né, Lucilene? Meu amigo Deus, baseado também na parte de Abraão. É muito interessante você fazer essas fotografias e essas colocações. Isso. É claro, olha, é claro que um livro maior, nós temos aqui já, acho que 1 horinha de live, o pessoal está colocando, o apresentador já entrou aqui também, muito obrigado, não sei se ele está aqui ainda. Também o David Lucas, um grande humorista que está conosco. Muito legal. A Tânia Padilha colocou, que linda a história, o pessoal está emocionado com a história, porque veio num crescendo, né? Eu quis falar desses 4 livros, desses 3 livros primeiros, que foram a sua história, a que você viu, a que você viveu, quase que uma autobiografia, esses 2 últimos de testemunhos, etc. E para chegarmos no livro agora, recém-lançado, que foi o mais rápido que você escreveu, segundo você disse, né? Aqui o Nunca Foi Sonho, tá? Tem um espelho, mas dá para as pessoas verem assim. E esse diferente, a Suzy até perguntou aqui, eu vou me adiantar, que eu já tinha dito no início, ela perguntou se todos você viveu, ouviu falar as histórias. Esse aqui é o primeiro de ficção, né? O Nunca Foi Sonho, os outros todos da sua vida. E eu queria que você falasse sobre a inspiração dele, em primeiro lugar. Pode, daí você já fala dele e já apresenta o que você acha importante. Fique à vontade. A inspiração veio da vontade de criar uma ficção, porque eu tinha muito esse desejo, eu ficava pensando, será que um dia eu consigo? Porque quando eu cheguei nesse ponto do 3º livro, eu já sabia que eu conseguia contar uma história, já sabia que eu conseguia levar com início, meio e fim. Mas ficava um desafio. Será que eu consigo criar uma história que eu não vi em lugar nenhum, nem no filme, criar uma coisa assim, com a minha imaginação? Então eu também, né, como tudo eu peço a Deus, eu pedi a Deus, me ajuda, eu quero conseguir. E eu ficava pensando, aí eu ficava criando a história na minha mente, aí tentando levar até o fim. Tinha história que eu começava, depois eu não conseguia desenvolver, abandonava. E aí até que eu conseguia montar essa história na mente e tal, e depois eu passei, a inspiração foi do desejo de escrever mesmo, uma ficção.
Sim. E assim, nesse livro, você faz um apanhado, é assim, você fala, claro, você vai falar o objeto da história, é um romance, não é uma paixão avassaladora, mas o que chamou a minha atenção nesse livro de ficção é que, apesar dele ser uma ficção, e nós temos essa capacidade de colocar um pouquinho de nós em tudo que nós fazemos, né? Isso é fato. Sim. E eu consigo ver um pouco de você como um pouco desse lado maternal também. E eu vi nas 5 mães, não vou dar aqui spoiler do livro, mas você coloca ali características de 5 mães diferentes e que não deixa de ser uma extensão do primeiro livro, em relação a falar sempre do amor maternal, do amor incondicional, e você vê que tudo gira em torno disso na sua vida. Essa foi a minha percepção. Por quê? A sua maternidade tardia, a sua mãe de muitos filhos, e mais um que trouxe e salvou a vida, e você estendeu na ficção, dando esse olhar diferenciado para essas 5 mulheres que são mães de formas diferentes e de amores diferentes, porém todos no seu formato correto. Eu entendi certo essa extensão da maternidade na sua vida, na ficção, na arte também, que você leva esse seu lado? Olha, eu acho assim, até me emocionei um pouquinho, eu acho muito interessante quando alguém... Por isso que eu falo isso às vezes na rede social, às vezes a pessoa pode pensar que eu estou falando isso da boca para fora, mas é uma emoção assim, muito grande para mim quando alguém lê o livro e me conta, liga, fala para mim o que a pessoa achou, porque como eu te falei naquele primeiro livro, eu ouço às vezes coisas muito diferentes das pessoas. Essa abordagem que você está me falando agora, de ter aí analisado essas 5 mães, nunca ninguém me falou isso, eu acho que isso deve ter acontecido, mas inconscientemente, porque a gente vai colocando, né? E ouvindo você falar isso, eu me vejo exatamente, aí eu consigo identificar, mas até então eu nunca tinha parado para pensar que tem um pouco de mim nessas 5 mães, porque realmente eu valorizo a maternidade, o desejo de ser mãe, todas elas, né? Realmente são muitas mulheres, todas elas têm ali um ponto em comum que elas valorizam. Valorizam essa maternidade. Então eu acho você está certa e você é a pessoa que está me trazendo, está me fazendo olhar para isso, né? Foi uma coisa inconsciente. A que talvez não quisesse de alguma forma o objetivo de ser mãe, ela foi mãe e passou por essa situação, porque muitas não querem mesmo. Então também era interessante essa abordagem, acabou sendo e deu vida ali uma outra criança. Então você coloca ali, pincela de uma forma muito interessante, as 5 mulheres com as suas maternidades diferenciadas. Eu achei isso, eu sou mãe também, e vi com esse olhar, talvez um pouco diferenciado por isso. Eu faço análise de tudo que eu leio, então. E olha que eu li rapidamente o seu, eu até em dúvida com a nossa querida aqui, ó. A Cíntia Franco, que é escritora também de um livro Começando do Fim, é uma colega, ela também escreve, ela é cristã também, evangélica, e ela escreve brilhantemente. E assim, eu tenho que fazer análise do dela. E aí, como eu te entrevistei, eu gosto dessa análise diferente. Não só o que você leu, né? Porque todos leem, e aí é o que você falou, cada um tem perfeito. Ou cada um vê com o coração, como foi o seu olhar com a sua mãe lá atrás. É esse olhar realmente que cada um vê, na verdade, o que está dentro da gente. Eu acredito nisso. Né? É verdade. Leitor, é verdade. Né? E isso, para mim, é interessante demais. Que bom, é bom que você leve para a gente até depois fazer um debate, alguma coisa que você queira, porque eu vi dessa forma, e eu acho que o leitor, cada livro que ele lê, é a experiência que eu tenho tido, até porque eu recebo muitos aqui por assuntos diversos, uns de direito, envolvendo mães, crianças, etc. E aí eu tenho isso, que cada um lê e traz um pouco da pessoa, a análise da pessoa, né? Leva um pouco da experiência de vida dela também. Então, você consegue chegar até o coração das pessoas. Eu acho isso um trabalho artístico muito valioso, porque você escrever palavras certas, que emocionam, que fazem a pessoa viajar, que façam elas viajarem. Porque o livro, a leitura, faz você viajar, né? E faz você entender uma série de coisas. Eu acho muito importante. E eu vou estender ainda mais. Eu quero, não sei se estou autorizada, mas eu sei que vem um 5º por aí, que continua falando de uma maternidade outra,
que também é uma maternidade de coração e é um outro tipo de maternidade. Eu estou errada? Maternidade de coração. Esse outro que eu fiz, ele até bateu o recorde desse aqui. Esse último que eu escrevi, ele é um... Eu escrevi ele em 10 dias. Nossa. E ele, foi. Tá ficando cada vez mais, ó. Mas é porque eu queria colocar, tem um concurso aí que eu estou participando, então ele tinha prazo. Aí para eu poder participar, tinha que ter um livro inédito. Aí eu falei, poxa, eu não tenho livro inédito. Aí eu fiquei tentando ver se dava para encaixar algum. Eu falei, pô, então vou tentar escrever. Aí escrevi até... Acabei gostando do livro, mas ele fala até de uma maternidade. Agora eu já estou com um olhar voltado para as mães. Agora eu já estou seguindo para essa. Já estou tentando. Realmente ele fala, tem algumas histórias ali com mães, mas esse livro eu falo, até coloquei hoje ele no Amazon em e-book, não sei quando que eu vou lançar ele em livro físico, mas esse eu falo sobre uma história de um... o nome dele é O Último Paciente. Eu falo sobre um sobrevivente de Covid, que ele tem um romance com uma médica que luta por ele, aí ela também ela acaba perdendo a filhinha por um período ali, a mãe não quer devolver a filha e tal, aí tem umas historiazinhas lá, mas ele trata basicamente disso, é sobre a luta de um paciente de Covid, ele sobrevive, e até eu falo uma coisa, apesar desse livro ser de ficção, eu aproveito para falar uma coisa, que nesse livro tem muito de mim, nesse último livro, porque quando eu tinha uns 10 anos, eu assisti um filme que falava sobre o ano de 2020, né? Então, na época, eu fiquei muito impressionada, e quando chegou o ano de 2020, veio a pandemia, eu me lembrei desse livro. E eu fui olhar na internet, muitas pessoas também estavam esperando o ano de 2020, lembrando do livro, e eu falo alguma coisa mais ou menos assim, o personagem também, ele assiste... esse livro, que ela até menciona que teriam 2 milhões de mortes, durariam 2 anos, não sei se é este. O livro que eu vi. Esse que eu assisti quando eu era criança, ele não é sobre pandemia, mas ele fala que em 2020 teria uma terceira... eu acho que é o ano no mundo no ano de 2020, alguma coisa assim. Um filme muito antigo, eu era criança, mas eu fiquei... contava assim de um caos depois de uma guerra. Então eu conto alguma coisa parecida com esse... O personagem também vê um filme parecido, só que aí o filme que ele vê já tem a ver com pandemia, porque aí eu crio baseado nisso aí que eu vivi, porque eu achei assim, umas coisas muito interessantes. Uma pessoa lá 20, 30 anos atrás, imaginar que em 2020 a gente passaria por situações assim caóticas a nível mundial, e quando você chegar nesse ano, não ter aquilo que estava no livro, mas você realmente enfrentar uma coisa assim a nível mundial. Então, eu falo um pouquinho sobre isso e conto a história desse paciente. Mas aí agora, né, depois que você me deu essa ajuda aí com essas mães, realmente fala sobre maternidade, e eu aproveito, nesse eu percebo que tem, acho que até pela rapidez que eu queria escrever para concluir, eu puxei coisas de mim mesmo. Então, tem muitas coisas ali nesse livro, mas também é ficção, também tudo nesse livro é ficção. E vamos ver aí, tá? Foi o último. Tem uma parte dele que fala sobre adoção, ou ainda é o seu projeto mais novo? Não. A adoção que esse ainda não saiu do papel mesmo, não. Esse mas aí tem uma intenção. Tenho um projeto. A outra é maternidade, olha só, olha aí. Esse aí pior que é. Esse aí que você está falando, o que eu escrevi agora por último, é esse sobre a pandemia. Tem um que eu já... esse é um projeto mesmo, mas esse eu quero escrever com calma, com mais cuidado. Eu quero pesquisar. Esse eu vou falar isso, sobre adoção. Isso, sem pressão, porque a pressão, ela atrapalha muito até o seu processo criativo, né? Porque a gente fica ansioso para terminar, e eu quero fazer uma coisa mais elaborada. Eu quero falar realmente sobre a adoção, mas eu preciso fundamentar mais algumas coisas para passar mais verdade, né? Apesar de ser ficção.
para ficar Sim. mais, Então, mais eu legal. falar aí, o pessoal está escrevendo, vou mostrar de novo o seu livro, se você quiser mostrar aí também. Ó, Lígia Brito dizendo aqui, Rose me ensinou gosto pela leitura, gratidão. Ó, Lígia, já tem esse aqui para você ler, pode vir aqui, maravilhosa. A Lígia sempre vem aqui em casa e realmente ela me ajudou praticamente, e ajuda até hoje, mas ajudou com meu filho, que hoje tem 21 anos, e ela realmente falava assim, não vou ler e tal, não, leia, leia. Ela começou a devorar todos os livros que eu tinha e que eu tenho Que em legal. casa. Então, seja bem-vinda, que agora eu já tenho da Lucilene aqui. Ela vai lendo. O Legal, da maravilha. Cíntia também ela já leu, ela vai pegando e já vai lendo. Denise Avelar colocou uma bênção, esse gosto viciante, verdade, Denise. O Arilson colocou aqui para a vara de família me chamar, olha só, é um trabalho realmente, né, Arilson, um contexto diferenciado. A gente que vai lutando aí com as mães, vai percebendo também esse olhar, que eu acho, inclusive, que o trabalho da Lucilene contribui muito com isso, assim, colocado na medida certa, com as famílias, né, numa situação de demonstrar o âmbito familiar, as diferenças, as dificuldades, é que as pessoas não param para entender. Querem já o imediatismo, querem só as suas vontades sobre as outras, e aquilo que você falou, quem viveu em meio a vários irmãos, eu, por exemplo, era a segunda irmã, terceira filha, mas segunda mulher. Eu não tinha nada nunca novo. Aí eu me lembrei quando você disse isso, porque eu só tinha coisas da minha irmã. E nós temos gostos completamente diferentes. Se ela vai comprar um presente para mim hoje, ela tem que não gostar. Se eu vou comprar um presente para ela, eu tenho que detestar. Então, você imagina o caos que não era eu receber as roupas, as coisas. Se ela estiver me ouvindo, ou se minha mãezinha entra aqui, já vai achar que eu vou, tá falando de mim. Não, era a situação da época, né, Lucilene? Todos faziam isso. Não, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, que era do primeiro casamento da minha mãe, e tem duas mais novas. Aí a minha mãe fazia, a minha irmã mais velha já era, tipo assim, já estava mocinha, 12, 13 anos, e aí vinha eu, depois vinha duas menores. Aí minha mãe, como era costureira, às vezes ela pegava um tecido e fazia aqueles vestidinhos igual para todo mundo. A minha irmã mais velha ficava com uma raiva, porque ela já queria ficar diferente, me parecia gêmea. Minha mãe fazia aqueles vestidinhos tudo igual para todo mundo. Mas é assim. A Valéria Inácio, que é uma apresentadora querida lá da nossa coletiva de imprensa que acontece todas as terças e quintas no Face TV Brasil. Obrigada, meu amor, tá aqui conosco. Aqui, deixa eu ver quem mais está aqui que eu ia falar, porque o pessoal vai entrando, não dá para falar, depois eles ficam chateados. Eu queria que você falasse sobre, olha, nunca foi sonho. Ele tem uma definição, obviamente, que vamos ler o livro, não vou aqui contar mais nada, que eu já falei de 5 mães, já dei aqui o espaço para vocês ficarem curiosos e ir lá ler. Mas ele tem, assim, uma dupla interpretação, né? O sentido literal e conotativo. Nunca foi sonho, porque do sonho de você sonhar mesmo, né? Daquele sonho de você dormir e sonhar, e dos sonhos que você tem como pessoa para realizar. E eu queria que você fizesse uma analogia, um comentário disso na sua vida. Os sonhos que você tinha quando criança, que eu vejo isso em você, posso estar errada, mas eu entendi que você tinha esses sonhos, porque sempre nos seus livros você coloca essas mensagens, meio como se fosse você mesmo dizendo, eu queria me casar, eu queria ter filho, não só o sonho dormindo, o sonhar acordado também, né? Então, assim, esse sonhar de receber coisas boas de Deus, como inspiração, como mensagem, eu queria que você fizesse essa analogia. O sonho de sonhar acordado ou dormindo e o sonho do que você deseja para a sua vida. Um tem correlação com o outro. A menina que sonhava aos 9 anos, dormindo, e tinha algumas mensagens recebidas durante toda a vida, ela realiza esses sonhos escrevendo os seus livros? É a pergunta. Com certeza, com certeza. Eu acho que como essa frase que eu coloco aí de Leonardo da Vinci, né, que eu coloco aqui no final do livro, que tudo que está no plano da realidade, ele já foi sonho um dia. Eu acho que quando você sonha, porque eu estou falando de acordo com aquilo que eu acredito. Eu acredito que Deus, assim, ele quer não só o melhor, tipo, como nós como pais, né, queremos dar uma boa educação, ensinar nosso filho no caminho do bem, mas nós queremos também agradar aos nossos filhos. A gente quer, por exemplo, meu filho vai fazer aniversário amanhã, o que ele me pediu já tá garantido, porque você também tem esse desejo como mãe, como pai, de agradar, e eu vejo Deus fazendo muito isso. Eu percebi ao longo da minha vida que eu recebia
muitas coisas próximas do meu aniversário. E eu falava assim, olha aí, Deus vai... Aí às vezes eu brincava com Deus, falei, só gosta de me dar um presente, ó, meu aniversário está chegando, eu estou querendo isso. Eu já fico conversando com Deus o que eu quero. Então, quando você sonha e você começa a falar para Deus, você começa a expressar aquilo que você deseja, Deus está ouvindo, tá vendo? Pô, aquela minha filha lá está querendo aquilo ali. Então, você acaba criando uma condição para que isso aconteça. Né? Tem coisas na minha vida que eu sonhei e que eu não realizei, algumas coisas assim que eu insistia e acabou não acontecendo, e depois eu vi que algumas coisas nem eram tão legais assim. Às vezes você também você quer alguma coisa, você acha que alguma coisa vai ser bom e às vezes aquela coisa não é tão boa assim, mas eu acho muito importante você projetar, você se imaginar naquela situação que você deseja. Eu tinha esse desejo eu acho que até por isso que demorou tanto assim na minha vida, não sei, porque desde nova eu tinha um instinto maternal muito grande. Eu me sentia mãe dos meus sobrinhos. Eu tenho mais de 20, eu já perdi até as contas de quantos sobrinhos eu tenho, que são muitos mesmo. Sim. E cada sobrinho que eu tinha, eu queria ser mãe do meu sobrinho, eu ficava imaginando como é que seria se aquela criança fosse meu filho. Eu trabalhei muito, meus sobrinhos me ajudaram muito a realizar assim, esse desejo de ter crianças por perto, porque ao longo da minha vida inteira, a minha primeira sobrinha, quando nasceu, eu tinha 9 anos. Meu irmão mais velho já estava tendo filhos e tal, então a minha vida inteira foi acompanhada com isso. Então eu tinha esse desejo, só que ele demorou muito para acontecer. Só que um dia, eu acredito nisso, que aquilo que é seu, que Deus assim, ele reservou para você, de alguma forma chega na sua mão. Às vezes demora um pouquinho mais, eu acho que isso chega. E eu ainda gosto. Que faço mil coisas, né, para atrapalhar. Chega. Eu acho que chega. Aquilo que tem que chegar para você, e eu confio assim tanto nessa provisão divina, nessa fé que eu baseio a minha vida, que eu acho que as coisas que eu desejo que não venha, porque se ela não vem para mim é porque não vai ser tão bom assim, porque eu acho que aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, de alguma forma vai me alcançar, entendeu? Então eu não tenho assim muitas preocupações com algumas coisas, não. Eu vou vivendo um dia de cada vez, mas aquilo que eu desejo alcançar, eu trago na minha mente, eu sonho e eu projeto, e eu converso isso. E eu converso isso com Deus, eu falo isso para Deus, que eu faço de Deus, isso que eu coloquei até no título daquele livro, de Meu Amigo Deus, eu faço de Deus como se ele fosse, para mim é um amigo mesmo, e é um amigo assim, acho que é o melhor amigo que você pode ter, né? Porque aquele que tem poder para te livrar daquilo que é indesejado e te trazer o que você realmente precisa. Então, eu acho que é fundamental. A pessoa que não tem sonho, quando você não sonha, você não planeja, você não projeta, quando você perde essa capacidade de imaginar, de sonhar, é porque a sua motivação de viver, acho que já está um pouco aí comprometida, né? Porque a gente tem que ter esperança, tem que sonhar, tem que acreditar naquilo que a gente deseja alcançar. Olha, a Tati Marquini pediu para deixar a live gravada, que está acabando a bateria dela. Parabenizo as minhas raridades. Obrigada, querida. Obrigada, eu vou deixar lá, Tati. Beijo. Agradecendo aqui também Jorge Ventura, que entrou. O Amauri, muito obrigada. Angélica. Viviane Brito, meu amor, um beijo. Obrigada, minha companheira também, aqui de luta. E as meninas seguem aqui, acompanham. Ela também é evangélica, está gostando muito da live, isso é muito importante. E eu falo sempre, trago artistas, a gente valoriza a arte, a cultura, mas todos nós precisamos de Deus. E quando como você bem colocou, quando a vontade dele for diferente da nossa, que a dele prevaleça, né? Eu queria que você deixasse, por último, uma mensagem para o aniversariante de amanhã, Isaac, seu filho que fez você sorrir e já traz o sorriso no nome. E depois eu queria que você fizesse uma análise e deixasse uma mensagem do que você gostaria no dia do aniversário do seu filho que a sua mãe soubesse. Uma mensagem que você daria para ela, assim, que eu acho que você nos entrega as suas histórias, e o escritor tem muito isso, né? Você e outros escritores dizem, é um filho, eu já ouvi muito isso, e não deixa de ser. Mas mais que isso, elas se tornam um pouco nossa também, porque eu li seu livro, sei da sua história, já me coloquei, já fiz a minha análise, e trouxe isso para a minha vida, e de certa forma preencheu alguma coisa em mim.
Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para o Isaac, que amanhã faz 5 aninhos que ele faz? Amanhã? 5. Isso. E Amanhã. o que você gostaria que a sua mãe soubesse, que eu tenho certeza dessa luz aí junto de ti, e que soubesse nesse dia do aniversário, desse grandioso, que é a promessa de Deus, como o próprio nome diz, aí as minhas queridas aqui dizem para mim, Viviane, Lígia, e eu li aqui também que alguém colocou, acho que a tua irmã, a Gláucia, colocou, eu queria que você falasse, por favor. Bom, amanhã, né, meu filho está fazendo 5 anos, e filho, Arilson também, que eu desejo para você é que você seja, assim, um menino, que você seja esse menino que você é, que você nunca perca essa sua... Meu filho, ele é uma criança muito interessante, ele é muito argumentador, ele se expressa, ele se coloca, e eu acho isso uma coisa, assim, muito interessante, a maneira ele não aceita, assim, como é que eu vou colocar, nenhuma ordem, as coisas têm que fazer sentido para ele. Apesar dele só ter 5 aninhos, fazendo amanhã, ele é uma criança que ele raciocina, uma criança que ele argumenta, e você tem que ter, assim, base para argumentar com ele, porque eu desejo, assim, que à medida que ele for crescendo, que ele não perca isso, e que ele conheça, ele sabe que eu escrevi um livro para ele, ele sabe que eu escrevi um livro para ele, eu quero que quando ele... Livro da mamãe, né, querido? Olha. Que ele cresça nos caminhos do Senhor, que ele entenda o milagre que Deus fez, na minha vida. Ele é o maior amor, assim. Eu tenho até dificuldade de expressar isso em palavras, de traduzir isso, essa coisa que Deus fez por mim. Então eu desejo, assim, que ele seja um menino, que ele cresça, seja um homem de bem, seja uma pessoa que tenha valores, que ele consiga assimilar, que eu consiga passar para ele esses valores que são importantes, porque ele nunca perca a fé, porque a fé muitas coisas aconteceram, mas o que me mantém firme até hoje é a minha fé, a minha esperança de que, de alguma forma, as coisas vão dar certo. Então é isso que eu tento passar para ele ter essa fé em Deus também, porque ele é prova de um milagre, ele é prova de um milagre muito grande. Lindo isso. Olha, o pessoal está aqui encantado, não só com seus livros, como com as suas histórias, com as suas narrativas. A Denise, obrigada por nos presentear com suas inspirações, Lucilene. Que Deus continue lhe abençoando nesse dom maravilhoso, que realmente é um dom. Parabéns e felicidades para o Isaac, aqui é a Dina Pinheiro, a Cláudia Calói, querida, lá de Uarama, no Paraná, um beijo, maravilhosa, uma menina inspirada, amicíssima minha, foi minha vizinha, um beijo para você, querida, estamos aqui, ó, vamos em frente, olha só, lindo, adorei que você entrou. A Gláucia, querida, falando aqui, parabéns, meu sobrinho, amado Isaac, minha gratidão por sua existência em minha vida. Deixa eu ver aqui, temos que ler, lindo da tia, a Rosana também colocou aqui. A Suzy, Deus abençoe grandemente, querido. A Lígia, filho da promessa, que elas aqui traduzem para mim. Que lindo, Isaac, a Tânia Pazelli. A Vilma Dias, parabéns para o Isaac. Deus abençoe grandemente a vida dele e a vida, né, de todos nós, de Lucilene, de Arilson, esse casal lindo e seus filhos. A Cési Bahia, também uma jornalista evangélica também. E que pena que chegou agora, Cési. Vou deixar gravada lá que você vai adorar a live. Ela também tem essa capacidade que a gente tem de análise, e aí eu vou falar para ela do livro, para ela também fazer análise para você. Maria Bergamasco também entrou aqui no final, vou deixar gravada. Obrigada por estarem aqui. Parabéns, queridas, pela live sensacional. Gente, e aquilo, ó, live maravilhosa. A Dina Pinheiro também, muito obrigada. Enfim, olha, eu só tenho te agradecer e queria também deixar aqui minha homenagem singela a você, que eu realmente coloquei lá na minha apresentação, não sei se você teve tempo de ler. Eu achei lindo, eu li, achei lindo, obrigada, obrigada. Eu sempre tento homenagear o artista, o meu entrevistado, e o que eu faria para essa mulher multifacetada que escreveu 1000 histórias? Não tinha muito a não ser trazer para ela assim, um pouco do que eu entendi das suas mensagens, dos seus livros, desse instinto maternal que te acompanha, tudo que você faz. Lembre-se sempre disso, que foi a sensação que eu tive, e acho que isso ajuda muito, inclusive, em assuntos direcionados. Você tem toda uma didática para escrever realmente como o Arilson disse que eu deveria ir para lá, para as várias de família, eu acho que você deveria contribuir bastante
por exemplo, se você for falar de adoção, se você for falar de assuntos assim, voltados para ajudar pessoas nesses litígios, vamos dizer assim. Nada como alguém de fora, com esse olhar divino também, para fazer com que as pessoas se acalmem e entendam diferente os Eu aspectos. esqueci, deixa eu falar rapidinho, esse livro aqui é um livro, coletânea Palavra em Ação. Eu estou participando dessa coletânea com 2 poesias. Esse livro aqui é um livrinho de poesia que a editora Alecrim está lançando amanhã lá o pessoal de Teresópolis. Aí eu quero só mostrar aqui para o pessoal também. Eu um dia vou publicar minhas poesias também, né? Eu tenho minhas poesias guardadas, mas aqui de tudo. Elas foram início de tudo. Mesmo. Pois é. Aqui tem 2 delas aqui, é só para falar sobre isso. E uma coisa que você me perguntou também aqui para terminar, o que eu falaria para minha mãe, né? Amanhã. O que eu queria falaria para minha mãe é que ela foi o primeiro presente de Deus na minha vida. O primeiro amor, o amor que eu conheci foi o amor da minha mãe. Eu sinto isso já, um cuidado de Deus. Então, ela é a minha inspiração para sempre, para toda a vida. Ainda que eu viva 90 anos, 100 anos, eu nunca vou esquecer da maneira em que eu fui cuidada, da maneira em que eu fui criada. Então, eu me inspiro nela para cuidar do meu filho. Eu tenho assim não posso dizer que é uma tristeza, mas eu sinto muito que não tenha dado tempo dela conhecer meu filho, porque ele teria uma avó assim maravilhosa. Minha mãe era não é porque é minha mãe não, as pessoas que conheciam ela era uma ótima tia, uma ótima sogra, uma ótima amiga, foi uma ótima esposa, era um presente que nós tivemos que ficou comigo por 30 anos. Então ela é minha inspiração assim, eterna, e eu faço o que eu posso fazer para retribuir esse amor, tentar ser um bom exemplo, porque onde ela estivesse, eu gostaria que ela me olhasse, ela falava assim, aquela lá é minha filha, eu tenho orgulho, dar orgulho para minha mãe, entendeu? E tentar ser um pouquinho parecida com o que ela foi. Se eu pudesse ser um pouquinho igual a ela com meu filho, ele já vai ter aí uma mãe que ele vai também se lembrar pro resto da vida. Certamente não só com o seu. Você consegue passar isso, como eu te repito. Eu vi a sua mãe e um pouco da sua maternidade em todos os seus livros. Quero que você carregue isso com você. Que foi um olhar singelo da minha parte. E eu tenho certeza que isso já é também o maior presente que você devolve para ela. E eu te dei essa dica, ou uma inspiração, ou algo assim, que eu também acredito nisso, que você realmente escreva para varas de família esses assuntos, porque eu acho que talvez seria a forma da sua mãe estar presente, salvando outras vidas, como ela salvou o Lucas, entre aspas, do seu primeiro livro. Eu acho que seria uma forma de você contribuir para muitas famílias desajustadas que pudessem achar a saída. Leva isso com você e vê uma oportunidade nesse aspecto, porque eu lendo seus livros aí já como advogada, consegui identificar esse lado didático que você tem para tratar desses conflitos familiares. Muitas vezes as pessoas só veem do lado cético, técnico, jurídico, né? E só a gente que tem essa coisa da maternidade, não só a maternidade, mas um olhar sensível realmente de Deus, você consegue ver que às vezes levando o amor, você muda a vida das pessoas, que foi o que a sua mãe fez com o menino de 8 anos. Então, acho que seria uma forma de você, além dos seus livros, que tem histórias lindas, ajudar famílias a se encontrarem. Então, isso Obrigada. É meu para você. Rose para Obrigada. Tá obrigada. Obrigada, vou pensar com carinho sim. Obrigada por essa análise, por essa atenção, por esse seu carinho. Eu estava realmente muito ansiosa e foi assim, um presente essa live para mim. Muito obrigada. Que bom, o presente foi para mim, poder te ler, poder falar com você. E assim, continua. Quero também agradecer ao Arilson Gomes, que é o seu companheiro, marido, pai do Isaac, um batalhador, super fã seu, que eu já sou admiradora dele por isso, né? Porque um homem que valoriza a sua esposa, ele está no caminho certo. Então, parabéns, Arilson, está sempre aqui comigo, sempre apoiando, sempre falando, sempre trazendo a sua mensagem também para as minhas outras lives aqui também. Então, eu agradeço muito a ele e acho que vocês três têm essa cumplicidade que encanta. Parabéns mesmo, um beijo para vocês. Obrigada. Gente, um beijo para os meus seguidores, para os seguidores da Lucilene,
para todos que nos acompanharam. Infelizmente, a gente tem que encerrar, que o papo está maravilhoso. Isso. Mas divulguem a live para o pessoal da igreja de vocês, não só os evangélicos, mas de todas as religiões, que na verdade tem sempre mãe, todo mundo tem, esse amor maternal é universal, então independente da religião, Deus é Deus, mãe é mãe, as boas, né, porque nós temos mães que não fazem jus ao título, como tudo, mas as de verdade, as genuínas, elas fazem. Então, é isso que eu falo, tá? Então, divulguem também. Obrigada, meu amor. Beijo, obrigada. Obrigada, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo, gratidão a todos vocês.